Olá, Oriente, boa tarde. Viemos hoje aqui, esta tarde, para acordar a cidade do pecado. Porque todos nós sabemos que existe um Deus, quer queiramos, quer não. Sabemos que existe um Deus e todos nós sabemos também que somos pecadores e ninguém precisa de explicar se somos pecadores ou não e o que é o pecado. Mas eu vou explicar o pecado. O pecado é desobediência à lei de Deus. Deus, quando criou o mundo, Ele criou um mundo perfeito. Ele criou um mundo perfeito e criou um homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Criou macho e fêmea. E macho e fêmea assim os criou. Deus deu um só mandamento ao homem: não comereis do fruto do conhecimento, do bem e do mal. E o homem acabou por distorcer tudo a ponto de ter desobedecido e comer desse fruto. E este é o mundo em que nós estamos. Um mundo distorcido, perverso, e que precisa de uma salvação. Por mais que o ser humano pense que é independente, o ser humano é mais dependente do que parece. Precisa do ar para respirar, precisa do coração para bombear o sangue, precisa de alimento na terra para melhorar a sua saúde, precisa de todas essas coisas. Quer queiramos, quer não, existe um Deus. E esse Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida, o caminho e a verdade. Podemos estar a acusar agora, mas ninguém vai acusar no dia do julgamento. Ninguém vai acusar no dia do julgamento quando for julgado segundo as suas obras no corpo, tanto o bem quanto o mal. E a única forma de nós sermos salvos, a única maneira de nós sermos salvos é através de Cristo Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas desobediências, pelas nossas mentiras, pelas nossas idolatrias, pelas nossas perversões, pelos nossos erros. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. E nisto nós sabemos que amamos a Deus, quando nós guardamos os seus mandamentos. E a partir do momento que nós não guardamos os seus mandamentos, nós somos pecadores. E o salário do pecado é a morte. E é por isso que todos nós morremos um dia. E muitos de nós têm medo do que vai acontecer depois da morte. Mas nós temos que perguntar: o que acontece após a morte? Só existem dois lugares: céu e o inferno. O céu é a presença de Deus, o reino de Deus, que Jesus veio proclamar. E depois também há outro sítio, o inferno, que é basicamente a falta da presença de Deus, a falta da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Tu, para respirar, precisas do ar que Deus te dá. Tu, para comer, tu, para ouvir, todos esses sentidos que tu tens é através de Deus. Foi Deus que te deu. Não sejas rancoroso, não sejas arrogante. Tu, ser humano, não sejas arrogante a ponto de dizer que Deus não existe. Deus existe, Deus te ama. A palavra da Bíblia diz que Deus te fez terrivelmente e maravilhosamente. Deus te ama, Ele quer te dar um propósito. E o propósito que Ele dá não é propósito de bem, não é propósito de mal, mas sim de bem. Para dar o futuro que vocês esperam. O que nós queremos é o bem, o que nós queremos é paz, o que nós queremos é graça. E só Deus pode dar isso. E a palavra diz, todos aqueles que praticam o pecado são filhos do diabo. E os filhos do diabo são todos aqueles que desobedecem a Deus. E só um só mediador, Jesus Cristo, que veio do céu e se manifestou em carne para nos salvar da ira que está para vir. Todos aqueles que não acreditarem em Jesus Cristo vão ser punidos no inferno, porque não quiseram saber de Deus, não quiseram reconhecer a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus não é mau. Deus, quando envia para o inferno, não é porque Ele quer, mas porque tu queres. Não é Deus que te envia, és tu que envias a ti mesmo quando tu decides rejeitar a oferta de Deus em Jesus Cristo. Não há igreja nenhuma que te vai salvar, não é pastor nenhum, não é padre nenhum, não é confessionário nenhum que te vai salvar, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode te salvar, mais ninguém. Jesus Cristo é o bom da vida, Ele diz que Ele é o bom pastor. Todo aquele que tiver em Jesus Cristo será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o único Filho que Ele teve, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna e não seja condenado. Tu que és jovem, preocupa-te com as coisas dessa vida, preocupa-te com Deus. Porque todas as coisas dessa vida vão passar um dia. Todas as coisas dessa vida vão perecer. A própria palavra diz, Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra dele jamais passará. Por isso é que
2000 anos depois, a palavra ainda está a ser proclamada. Deus, a própria palavra diz que Deus no passado considerou a ignorância das pessoas, mas após a morte de Jesus Cristo, Ele ordena a toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres, a crerem em Jesus Cristo. Esta palavra está a ser proclamada a ti. Tu não sabes o que fazes com essa palavra depois. Porque tu é que vais dar contas. Tu é que vais dar contas no dia de julgamento. Quando tu estiveres diante de Deus, pelas mentiras que tu fizeste, pelas mentiras que tu disseste, pelas idolatrias, por estás a adorar pessoas, por estar em cima de uma plataforma, só por terem muito dinheiro, já são muita gente. E são, na perspectiva de Deus. E Deus vos ama. E é por isso que Ele trouxe Jesus Cristo para vocês, para nós, para mim, por causa dos nossos pecados. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. A própria palavra diz, Deus diz, arrepende dos teus pecados, nasces de novo. Como é que tu nasces de novo? É espiritual. Só através do Espírito Santo, só através do Espírito de Deus, é que Deus pode mudar esse teu coração de pedra. Só através do Espírito de Deus, é que Deus pode mudar esse teu coração de pedra e transformar em coração de carne. O nosso coração é orgulhoso, o nosso coração é arrogante. E nós sabemos disso lá no fundo. Nós sabemos que existe um Deus que nos ama. Nós sabemos que existe um Deus. E tu vais ter que dar contas um dia. E nós estamos aqui a proclamar porque é verdade. E porque nós estamos aqui pela justiça. Mas o que é que o mundo faz? Satanás usa-nos, escraviza-nos no pecado. É isso que Satanás faz. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio para que ele acabasse com as obras do diabo. Para acabar com as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo. E tu é que sabes o que fazes com essa palavra de Deus. Tu é que sabes. Deus diz, arrepende-te dos teus pecados, arrepende-te da pornografia. Eu era viciado em pornografia e Deus me livrou disso. A maior parte dos jovens anda nisso e não sabe como sair disso. Porque tu estás a ser escravizado do pecado. E é isso que Satanás faz. Tu tens um pecado dentro de ti, uma natureza que se opõe a Deus. Porque quando as pessoas falam de Jesus Cristo, tu não gostas, tu odeias. Por que tu odeias Deus? Porque tu tens uma natureza dentro de ti que não gosta de Deus. Mas foi para isso que Jesus veio, para te salvar. Para te salvar da ira que está para vir. Podem pensar que eu sou doido. Glória a Deus. Porque Deus me livrou. Deus me livrou do pecado todo que eu praticava. Deus me livrou do diabo. Tal como Deus é espírito, o diabo também é espírito. E onde existe o Espírito de Deus, há liberdade. Tu é que sabes o que fazes com essa palavra. Há liberdade em Jesus Cristo. Há liberdade na cruz. Foi por isso que Ele sofreu o que sofreu na cruz, por tua causa. Para que tu não vais para o inferno. Foi por causa da cruz. Foi por causa da cruz que nós aqui estamos agora. Por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Deus fez por nós. Tu podes pensar que estás a viver grande vida. Na perspectiva de Deus, tu estás morto espiritualmente. E tu sabes que nada nessa vida que tu fazes te dá paz. Nada nessa vida que tu fazes te dá alegria. Nada nessa vida que tu fazes preenche o vazio que tu sentes lá dentro. Só Jesus Cristo pode te suprir as vontades que tu tens. E não são vontades deste mundo. Porque as vontades deste mundo, a arrogância dos olhos deste mundo, as arrogâncias do homem, o orgulho, a vontade da carne, a vontade dos olhos, todas essas coisas vão perecer. Jesus falou que ele virá um dia. Não sabe a hora nem o dia. Mas tu estás preparado? Tu estás preparado para o dia que está para vir? Pergunta a ti mesmo. Pergunta a ti mesmo se estás preparado para ver Deus, para estar diante de Deus. Eu garanto que quando estiver diante de Deus, ninguém vai rir. Quando estiver diante de Deus, ninguém vai pesar. Ninguém vai esclarecer. Ninguém. Eu não estou com raiva, eu estou aqui preocupado com vocês por causa da vossa alma. Tanta gente aqui cega espiritualmente. Tanta gente cega. Pensa que é por ter um relacionamento que está feliz. Tu estás dependente dessa pessoa. E se tu não tiveres nada nessa vida, se não tiveres dinheiro, se não tiveres uma casa, se não tiveres nada, pergunta a ti mesmo. Se não tiveres nada dessas coisas, nada dessas vaidades, pergunta quem é que tu és? Deus quando te criou não te criou à toa. Deus te criou por um propósito. E não é vaidade desse mundo que te vai levar para o bem. A Bíblia fala que o ímpio será julgado rigorosamente, mas o justo permanecerá para sempre. Eu não estou aqui a pregar religião nenhuma, estou aqui a pregar a verdade. Porque nós sabemos que existe um Deus e Ele nos ama. Ele nos ama. Vocês não sabem, pensam que Deus é mau. Pensam que só por existir cancro, por existir todas essas doenças, é por causa de Deus. Não, é por causa de Satanás, por causa do diabo. O diabo que vos quer escravizar e levar com ele para o inferno.
O diabo já está condenado. A própria palavra de Deus diz, o Espírito de Deus diz, que o ser humano sabe que existe a condenação, a justiça e a condenação, a justiça e a paz de Deus. Existe o pecado. Tu sabes que tu és pecador. Tu sabes que tu fazes o mal. Tu já mentiste? Garanto que já. E tu sabes que sim. Já adulteraste? Talvez. Jesus fala que se nós olharmos para uma mulher com segundas intenções ou um homem com segundas intenções, eu garanto que tu já assassinaste essa pessoa no coração. Já adulteraste no coração. Jesus trouxe uma lei muito mais rigorosa do que a lei de Moisés antigamente. É muito mais rigoroso. E eu só respeito 2 mandamentos. E nisso sabemos que nós o amamos. Que se nós amamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos a fazer vontade dele. E o segundo mandamento é parecido com o primeiro. Amar o próximo como a ti mesmo. Tu queres ser salvo da ira que está para vir, dos pecados. Queres ser salvo dos pecados da escravidão que o pecado te faz, da bebedeira, da homossexualidade, da idolatria, da glutonaria. Todas essas coisas que não consegues sair sozinho. Jesus pode te livrar disso. Jesus pode te livrar desse pecado, dessa escravidão que Satanás tem posto. Só através daquele que clamar em Jesus Cristo será salvo. Só através de Jesus Cristo será salvo. Não é através de Buda, não é através de Maomé, não é através de hinduísmo, não é através de nada dessas religiões. É através de Jesus Cristo. E nem sabemos que nós o amamos. Se nós guardarmos o mandamento de Jesus Cristo. Vocês podem rejeitar esta palavra. Não é mim que vocês estão a rejeitar. Vocês estão a rejeitar a Deus, a Jesus. Porque Jesus falou, todos aqueles que me receberem através dos pregadores, recebem-me a mim. E eu vos garanto, no dia do julgamento ninguém vai gozar. Vocês que são jovens, cuidado, porque a própria palavra da Bíblia diz, reconhece que existe um Deus, para que não chegue o dia da velhice e tu digas, já não tenho mais vontade de viver. Porque todo o pecado dessa vida vai ficar por aqui, e tu vais ser punido por isso. Mas a única maneira de tu ser salvo é através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus, que veio do céu e se manifestou em carne. Só através de Jesus Cristo. Quer suprir as tuas necessidades, supra em Jesus, porque Jesus é a alegria, a paz. Tudo aquilo que tu estás à procura está em Jesus Cristo, está em Deus, porque Deus te conhece mesmo antes de tu nasceres. A Bíblia fala que no ventre da tua mãe já eu te conhecia. Deus fala isso. Deus te ama, Deus quer-te bem. Não é por causa do banco, não é por causa das doenças, não é por causa das tribulações, não é por causa das aflições que Deus não está a ver. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele está a ver quando tu sofres, Ele está a ver quando tu passas mal, quando tu choras. Deus está a ver isso, Jesus está a ver isso. E é por isso que Ele diz, venham a mim quando há tempo. Venham a mim enquanto ainda há tempo. Porque vai haver um tempo que já ninguém vai poder vir a Deus. Vai haver um tempo que já as igrejas vão estar todas fechadas. Vai haver um tempo que já ninguém pode relacionar-se com Deus, porque não sabe como é que vai se relacionar. Mas enquanto ainda há tempo, arrepende-te dos seus pecados. Arrepende dos teus pecados e acredita em Jesus Cristo e tu serás salvo. Porque são os teus pecados que te afastam de Deus. E na perspectiva de Deus, Deus vê-te com tantas feridas espiritualmente. Deus te vê todo caído, todo morto espiritualmente. É assim que Deus te vê. Não é por teres dinheiro na conta, não é por teres uma casa, não é por teres um carro, não é por te mostrares nas redes sociais. Não é por isso que tu és alguém. Tu és alguém porque Deus te criou com um propósito. E é um propósito de bem, não de mal. Para vos dar o futuro que vocês esperam. Para vos dar um futuro de paz. Para vos dar um futuro de justiça. Podes pensar, o pregador é doido. Mas ninguém vai me chamar de doido no dia do julgamento. Quando tu estiveres no inferno, tu vais dizer, por que eu não o ouvi? Por que eu não ouvi a palavra de Deus? Então eu digo-te, enquanto ainda há tempo, arrepende-te dos teus pecados. Arrepende-te das tuas mentiras. Arrepende de todas essas coisas que tu fazes de mal, que tu sabes que fazes mal. E não é preciso nós sabermos a lei, porque a própria palavra da Bíblia diz que Deus guardou a lei. Ele guardou a lei de Deus está guardada no teu coração. Tu quando mentes, o coração convicciona-te. Ele confronta-te. Quando tu mentes, tu sabes que tu mentiste. E quando estiveres diante de Deus, tu vais ter que dar contas de tudo o que tu fizeste nessa vida. Tu achas mesmo, uma pessoa que mata 10 pessoas, morre, vai estar em paz? Não. Tu vais dar contas um dia a Deus. E tu sabes que existe Deus. Então, enquanto ainda há tempo, arrepende dos teus pecados. Volto a dizer, tu que és jovem,
A Bíblia fala, reconhece que existe um Deus enquanto ainda tem. Vai existir um dia, vai existir a tua velhice. Se tu não estiveres velho, tu vais dizer, por que eu não ouvi? Por que eu não me arrependi dos meus pecados? Por que eu não me arrependi? Tu quando estiveres diante de Deus, pergunta a ti mesmo, qual é que é o sentido dessa vida? Tu nasceste mesmo só para morrer? Não. Deus criou-te com um propósito. Deus criou-te com um propósito, e esse propósito está em Jesus Cristo. Não está nas vaidades dessa vida, não está na roupa, não está nos sapatos, não está no dinheiro, não está em nada dessas coisas. Mas o que é que o mundo promove? Estas coisas. É o diabo que promove, é Satanás que promove estas coisas, espiritualmente. É ele que promove. Vocês pensam que os pensamentos são vossos? Não. Todos aqueles que não estão em Deus são servos do diabo. E tu pergunta a ti mesmo, quem é que tu vais servir hoje? Tu só podes servir dois mestres. Diabo ou Jesus Cristo? Diabo ou Deus? A Bíblia fala que todos aqueles que praticam injustiça são filhos do diabo. São filhos da desobediência, são filhos da ira. A Bíblia fala que o favor de Deus está nos justos, mas a ira de Deus está sobre os ímpios. A ira de Deus está sobre aqueles que não querem saber de Deus. A ira de Deus está sobre ti. Então eu digo-te, reconcilia-te com Deus através de Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. Reconcilia-te com Deus enquanto ainda há tempo. A única maneira de tu reconciliares com Deus é através de Jesus Cristo, que morreu por ti há 2000 anos atrás. E não é brincadeira, nós estamos em 2025 depois de Cristo. Os sítios que dizem na Bíblia ainda existem. Todas estas coisas existem. E a Bíblia fala que o ser humano sabe que existe um Deus, mas prefere viver na injustiça, prefere viver no pecado. O que te afasta de Deus é o pecado. Mas eu te digo, reconcilia-te com Deus enquanto ainda há tempo, através de Jesus Cristo. Tu que és jovem, não penses tanto em mulheres, isso vai passar. Um dia vais ficar velho e já ninguém vai te querer, mas Deus te quer na mesma. Não é nenhum relacionamento que te vai dar vida, não é nenhum dinheiro na conta que te vai dar vida, não é nenhuma vaidade, não é nenhum sapato, não é nada dessas coisas. Pensa, qual é que é o sentido dessa vida? Qual é que é o sentido dessa vida? Pergunta a ti mesmo. Tu nasceste para te educares, para trabalhares, reformares e morreres? Porque se isso é verdade na tua consciência, então isso é uma maneira muito deplorável de viver. Isso é uma maneira muito miserável de viver. Mas Deus, quando te criou, Ele criou-te com um propósito. Criou-te com um propósito, para tu viveres em paz e alegria. Há tanta gente aqui a passar, está feliz, mas quando tu estás sozinho, como é que tu te sentes? Tu sentes-te feliz? Tu sentes-te alegre, sentes paz? Sentes paz no teu coração? Porque eu garanto que toda a gente que não tem Jesus Cristo no coração dele, não tem paz. Pode tentar qualquer coisa dessa vida, não vai sentir paz. Porque não são as coisas dessa vida que te dão paz. É Jesus que te dá paz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Deus, ninguém vai ao reino dos céus, se não for através de Jesus Cristo. Se não for através de Jesus Cristo, ninguém vai chegar ao reino dos céus. A Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam a homossexualidade não herdarão o reino dos céus. Podem pensar o que quiserem, as palavras não são minhas, são palavras de Deus. E nós estamos aqui pela justiça, pela paz, porque é isso que Deus quer. Deus quer mudar esse mundo, mas o mundo não quer Deus. Tu quando nasces começas já a viver para ti, porque o ser humano é orgulhoso, o ser humano tem uma natureza orgulhosa, e sabe que é orgulhoso. Mas eu digo-te, todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Podem pensar que eu sou doido, glória a Deus, porque Deus agora me dá paz. Todos os dias quando eu acordo, eu acordo com alegria, com paz. Mas tu quando acordas, como é que tu te sentes? Como é que tu te sentes? Tu sentes-te bem? Tens que mostrar aos outros, tens que te afirmar aos outros. Tens que pôr boas roupas só para mostrar aos outros, às vezes nem é por ti. Pensa nisso, pensa a fundo. Jesus Cristo não te criou para isso. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Jesus Cristo já existia. A Bíblia fala que no princípio era a palavra é Jesus. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então eu aconselho-te, arrepende dos teus pecados enquanto ainda há tempo, porque Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. E existe o céu e o inferno. Tu que não quiseres te reconciliar com Deus, tu estás à vontade, podes gozar à vontade. Mas no dia de julgamento ninguém vai gozar. No dia de julgamento, quando a gente tiver a ver as tuas obras ali no ecrã,
Quando a gente vê às vezes obras que tu fizeste às escondidas ou à frente dos teus amigos, tanto bem quanto mal, tu vais ver a vergonha que isso dá. Mas quem está em Jesus Cristo está confiante, porque sabe que Jesus Cristo limpou tudo aquilo que ele fez no passado. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se faz novo. Mas todos aqueles que não têm Deus estão mortos nos seus pecados. Tu vais morrer nos teus pecados se tu continuares a viver sem Deus. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que tu morras nos teus pecados. Deus quer que tu tenhas vida e vida em abundância. Não é essa vida que o mundo, nessa vida que o mundo proclama. Nessa vida que o mundo mostra. Pensa a fundo. Jesus não te criou para essa vida. Jesus não te criou para as drogas. Jesus não te criou para o cigarro. Jesus não te criou para viver de qualquer forma. Jesus criou-te para tu teres vida e vida em abundância. A palavra diz que todos aqueles que tiverem o Filho têm a vida eterna. E todos aqueles que não têm o Filho não têm a vida eterna. Estão mortos. Todos aqueles que ressuscitarem e acreditarem em Jesus vão ressuscitar em vida. E todos aqueles que não acreditarem em Jesus vão ressuscitar para a morte. Essa morte é o inferno. Porque vocês não quiseram ter um relacionamento com Deus aqui na terra. Podem pensar que eu sou doido. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque todos aqueles que praticam o pecado, são filhos do diabo. E essa é a verdade da Bíblia. Todos aqueles que não praticam a justiça, são filhos do diabo, são filhos da ira, filhos da desobediência. Tu não queres estar com Deus porque tu preferes viver no teu pecado. Eu digo, o salário do pecado é morte. O salário do pecado é morte. Tu morres aqui e ainda morres quando estiveres diante de Deus. A Bíblia fala que o ímpio não ficará muito tempo diante de Deus. Deus não lida com o pecado. Deus não lida com o seu estilo de vida. Deus quer justiça. Deus quer paz. Deus quer que tu vivas debaixo das asas dele. O que Deus quer é que tu vivas em justiça. É fácil. A Bíblia fala que todos aqueles, a Bíblia fala que a porta para a destruição é larga, o caminho é largo. Por isso é que é fácil viver para os outros. Por isso é que é fácil viver para esse mundo. É largo, mas é a destruição. Mas a porta estreita é que dá a vida. A porta, Jesus é a porta, Ele é que dá a vida. O caminho é estreito. Por isso é que é tão difícil viver para Deus. Por isso é que é difícil estar aqui, preocupado com as vossas almas. Preocupado com aquilo que vocês vão passar se não acreditarem em Jesus. Todos aqueles que não têm Jesus vão morrer nos seus pecados e vão para o inferno. O inferno é falta de presença de Deus. Vocês não quiseram ter um relacionamento com Deus aqui na terra. E a vida eterna consiste nisto, em conhecer o Deus verdadeiro e aquele que Ele enviou, Jesus Cristo. E eu oro pelas vossas almas, para que Deus use essas sementes que eu estou a falar agora, para que vocês possam converter a Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Tu já fornicaste, eu já forniquei. Deus diz, arrepende dos teus pecados. Sexo fora do casamento é pecado. E leva-te para a destruição. Por isso é que é tão fácil, por isso é que nós vemos nas lojas do Pingo Doce preservativos. Porque é fácil, esse caminho é fácil. Mas não é mais fácil preocupar com as coisas de Deus. Não é mais fácil preocupar com as coisas de Deus e esperar até o casamento. Não preocupes com as coisas dessa vida. Essas coisas dessa vida vão crescer. A arrogância dos olhos, a vontade da carne, a vontade e o orgulho da tua carne. Tudo isso vai crescer. Enquanto ainda há tempo, arrepende dos teus pecados. Porque Deus não considerava, a ignorância das pessoas. Deus não sabia que existia um Deus. Mas após a morte de Jesus Cristo, há 2 anos atrás, Deus ordena-te, a ti, jovem, a tu, criança, Deus ordena-te, arrepende dos teus pecados enquanto ainda há tempo. Eu não estou aqui porque estou a brincar com vocês, não. Eu estou aqui preocupado com as vossas almas. Deus está preocupado com as vossas almas. Nós sabemos que lá no fundo tu não tens paz. Nós sabemos que lá no fundo tu não tens alegria. Podes fazer qualquer coisa nessa vida, nunca vais sentir alegria. Tens sempre que fazer de novo e de novo e de novo. Mas nunca te dá essa paz que tu queres. Porque essa paz está em Jesus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que tem a vida. Ele é que tem que dar e virar. Ele é que sabe se tu morres hoje ou não.
não é garantido. Tu podes morrer ainda hoje. E quem tu vais dizer a Deus quando tiveres dinheiro tempo? Senhor, eu sou boa pessoa. Não, ninguém é boa pessoa. Da própria Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destruídos da glória de Deus. Todos foram destruídos da glória de Deus. Vamos alimentar mil pessoas que precisam de comida. Vamos alimentar 1 milhão de pessoas. Tu não és boa pessoa. A Bíblia fala que tu não és boa pessoa. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus que diz que não és boa pessoa. A única boa pessoa nesse mundo foi Jesus Cristo. O único que vem pecado. E é que essa Bíblia diz: este veio por dentro de Deus, que livra todo o pecado. Todo o pecado do mundo. Ele não pode tirar dessa vida que estás. Ele não pode tirar das drogas. Ele não pode tirar desse vício. Ele não pode tirar dessa proibição, dessa destruição. É Jesus. É Jesus que pode fazer isso. Não é mais ninguém. Não é mais ninguém que pode tirar dessa vida, dessa escravidão. A Bíblia fala que todos aqueles que obedecem a Deus são filhos do diabo. E o diabo já está condenado. A Bíblia fala que o diabo já está condenado. Ele precisa tentar levar o maior número de pessoas para o inferno. Por isso é que ele está tentando levar o maior número de pessoas para o inferno, porque ele é o inimigo da tua alma. Ele é o inimigo da tua alma. Tu podes tentar qualquer coisa nessa vida. Tu nunca vais ser insatisfeito. Podes tentar qualquer coisa, mas Jesus é a vida. Ele é o caminho. Tu que és jovem, tu que estás a passar agora. Ouve essas palavras da Bíblia. Ouve o que a Bíblia fala. Ouve o que Deus diz. E conhece Deus enquanto ainda vivo. Quando tu estiveres velho, tu vais ter mais vontade de viver essa vida. Porque o pecado não dá vida, o pecado dá morte. Esse é o salário do pecado. O salário do pecado é morte. Mas o dom de Deus é vida eterna. O dom de Deus é vida eterna. Porque é isso que Deus quer dar. Esse mundo vai passar. Mas existe um reino que não há sofrimento, que não há dor, que não há problema nessa vida. Essa vida vai passar. Essa vida vai passar, humanidade. Não se preocupem com as coisas dessa vida, vai passar. Preocupem-se com Deus. E Deus quer o vosso bem. Deus quer o vosso bem. Jesus Cristo, só Jesus Cristo nos pode salvar. Vocês acham que vocês vieram aí para cá sozinhos? Vocês não querem para cá sozinhos. Deus quer te dar vida, mas tu precisas te arrepender a Jesus Cristo. Tu precisas te arrepender dos teus pecados. Tu precisas arrepender dessa vida que tu levas. Porque essa vida não te dá vida. Esse estilo de vida não te dá vida. Esse estilo de vida te dá morte. Tu quando morreres, tu vais estar dentro de Deus um dia. Tu vais estar no tribunal de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que reina. Jesus Cristo é o rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse mundo vai passar. Vocês são jovens. Não se preocupem com o destino dessa vida. Não se preocupem com a mudança de decisões. Não se preocupem com essas coisas. Vai passar tudo. Se não vier de querer se mostrar aos outros, se querem afirmar, se querem comprar sapatos de roupa, todas essas coisas vão passar. A Bíblia fala que o ímpio vai passar como roupa. Então a roupa estraga, a roupa não é que não roupa mais. Tem que sempre comprar coisas. Como é que está a ficha? Deus tem que salvar do quê? Da ira que está para vir. A ira que está para vir, há uma ira divina, há uma ira de Deus. A ira de Deus está sobre todos aqueles que não querem saber de Deus. Deus te criou para Ele, Deus te criou para Ele adorares. Deus criou para que tu vivas para Ele, não para ti. Tu sabes que a vida que tu levas, a tua própria vida não está funcionando. É através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. E eu oro em nome de Jesus. Que tu que estás a ouvir essa palavra, que tu que estás a ouvir essa palavra, que teu coração se abra em nome de Jesus. Que Deus te dê o espírito, que Deus te dê o espírito dele. Deus te dê esse coração de pedra que tu tens. Deus te dê esse coração de carne. Deus te quer dar um coração que responda a Ele. Não um coração arrogante, orgulhoso. Não um coração que só quer dar para Ele, para os seus próprios benefícios. Às vezes estamos em relacionamentos que só para o nosso benefício. Às vezes não porque gostamos daquela pessoa, é somente por nossa causa. Preocupe-se com as coisas de Deus, porque Deus quer nos bem. A palavra diz que tu foste criado terrivelmente e maravilhosamente. Todos os ossos que tens. Tu nem sabes se tu vais dormir, se vais acordar no dia da manhã. Tu nem sabes se vais acordar no dia da manhã. É Deus que te dá essa vida. É Deus que te dá um pulmão para tu respirares. É Deus que te dá esse coração para bombear sangue. É Deus que te dá essa comida que te
na mesa. Essa expor na mesa é que tem um X para isso. Não é só porque tu trabalhas, tu estás a fazer trabalho todo, não. Se Deus quiser, tu não tens força para acordar de manhã. A humanidade toda sabe, a Bíblia fala que a humanidade sabe que existe um Deus, mas prefere viver nos seus pecados. Eu digo em nome de Jesus, que todo aquele que vive no pecado, todo aquele que vive no pecado irá morrer nos seus pecados. E falar que o pecado é morte, não é essa, é aquela que está para vir. Por quanto tiver tempo de Deus, vai ter que dar contas, vai ter que dar contas das suas obras. Olha o que é popular, porque Deus tem certeza para a sessão de pessoas. Deus é Deus de todos. Deus criou o mundo. Deus tem as suas criações. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Preferem viver nos seus pecados. Preferem viver na sua própria vida, na sua roupagem, no seu orgulho. A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas Ele opõe aos orgulhosos. Mas foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Para acabar com todas as obras do diabo. Step up on the devil, now we under my feet. Ay. Got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. Yeah, I was stuck in sin, damn, my God, He set me free.